desfrutarmos hoje da riqueza, da profundeza da palavra de Deus. E nela nós encontramos inúmeras situações que nos ensinam, mas vamos retirar duas coisas importantes. Uma primeira, dentro do contexto do nosso dia a dia, mas também isso é um pouco daquilo que era a cultura judaica na época de Jesus. Aliás, e aqui até muito antes de Jesus, né? Nós vemos que Zacarias e Isabel não tinham filhos. E eram devotos, eram justos, eram bons. E aqui está o que dá um nó na cabeça de muita gente, e lá na cultura judaica também dava um nó na cabeça de quem estava vendo Zacarias, um homem bom, Isabel, uma mulher boa, devotos a Deus, tementes a Deus, e não tinham filhos. E não ter filho dentro da cultura judaica era considerado uma maldição. Deus estava castigando Zacarias e Isabel. Era considerado, mas não era isso de fato. Então nós precisamos tomar consciência que às vezes certas interpretações religiosas, certas compreensões sobre fé são distorções sobre Deus, são projeções. Nós projetamos o nosso pensamento, nossa maneira de ser, nossa cultura, as nossas realidades, nosso interior, e definimos que Deus é daquela maneira a partir da minha visão. E isso é um equívoco. Então, a partir da visão daquelas pessoas, Zacarias e Isabel estavam sendo castigados. E aqui é que dava um nó na cabeça. Mas se eles são tão devotos, tão bons, tão justos, por que estão sendo castigados? Por que eles não têm filhos? O que foi que eles fizeram? O que foi que os antepassados deles fizeram? Quer dizer, gente, Deus não castiga ninguém. Porque se nós dizemos que Deus é amor, o amor, ele não castiga, ele pode corrigir, ele orienta, ele coloca limites, mas ele não castiga. Correção é diferente de castigo. Então, nós vemos aqui que para aquela época, e às vezes até no dia de hoje, nós vemos pessoas dizendo: está acontecendo isso comigo porque eu fiz isso, isso e isso, Deus está me castigando. Porque eu pequei assim, assim, assado e agora eu estou pagando. Não, de forma alguma. Deus não é assim. Nós não podemos interpretar e projetar da nossa cabeça ou da cultura que nos circunda, essa interpretação de que eu fiz uma coisa errada e Deus está me punindo porque eu fiz uma coisa errada. Esse não é o estilo de Deus. Então, na verdade, o que havia ali era uma limitação biológica de Zacarias e de Isabel. E não tem nada a ver com castigo. A natureza, ela falha. A natureza também foi afetada pelo pecado como nós. Toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, nós que achamos que a natureza é perfeita, não, a natureza não é perfeita, porque ela foi afetada pelo pecado. Então, ela falha. Então, daí derivam as doenças, os desequilíbrios climáticos, as situações, no caso aqui da esterilidade. Isabel, que era estéril, não era Deus que estava punindo Isabel e nem Zacarias.
Então tomemos cuidado para não fazer interpretações equivocadas sobre a ação de Deus, achando que Ele é um Deus castigador, punidor, e se alguma coisa está acontecendo de errado na minha vida, é porque eu fiz algo errado, ou eu já trago na consciência os meus pecados e digo, Deus está me castigando. Não existe isso. E se as coisas às vezes não dão certo, se as coisas às vezes não saem como nós gostaríamos, e se muitas vezes nós encontramos sofrimentos e dificuldades na vida, não é porque Deus quer e não é porque Deus está castigando, é porque a nossa realidade humana, a nossa existência afetada pelo pecado, falha, erra, é fraca, tem limites, é cheia de contradições, por causa da fraqueza que ficou em nós, de uma humanidade afetada pelo pecado. E, a partir daí, o meu erro atinge a outra pessoa, e o erro da outra pessoa me atinge. Por isso que também existe uma dimensão social do pecado. Quando o nosso pecado não só nos atinge, atinge o outro. E às vezes alguém comete uma injustiça e nós somos, infelizmente, afetados por aquela injustiça. Mas não é porque eu estou pagando por algum pecado que eu cometi. Na verdade, foi a outra pessoa que, sendo injusta, cometendo o pecado da injustiça, me atingiu. Não é porque Deus quer ou mandou. Então, tomemos cuidado com isso. O mundo tem as suas dinâmicas injustas, infelizmente, tem as suas situações de acerto, de erro, tem seus altos e baixos, e isso não é castigo de Deus. É simplesmente fruto das escolhas que nós, como humanidade, nós, como cada homem e cada mulher, vão escolhendo, vão semeando o vento e vão colhendo tempestade. Muitas coisas que nos acontecem são consequências ou das escolhas que nós fizemos, ou das escolhas que fizeram para nós, ou das escolhas que alguém de fora fez e nos atingiram. Então não é castigo de Deus. Então é importante termos essa consciência. Deus te ama, Deus quer o teu bem, Deus sempre te acolhe, Deus sempre vai vir em teu auxílio. Ele quer te socorrer, Ele quer te restaurar, Ele quer te renovar, Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer te abençoar, Ele quer restaurar o teu coração, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer, em última instância, a tua felicidade e, por isso, te oferece toda uma série de recursos através da igreja para nós nos salvarmos e sermos felizes eternamente com Ele. Porque se nós concebermos um Deus castigador que está me punindo, esse Deus é desumano. E Deus não é desumano. Muito pelo contrário. Ele é, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, inclusive na sua carta, Deus carita est, Deus é amor. E o amor não é vingativo, o amor não é punidor, o amor não odeia. O amor quer promover a outra pessoa. E como disse, no máximo, o que Deus faz conosco é nos corrigir. Mas castigar, não. Até porque um dia, conforme a vontade dele, na hora certa, do jeito certo, no momento que os desígnios de Deus determinaram, quando nós morrermos,
e nos apresentarmos diante dele e formos julgados pelo seu amor misericordioso e justo, nós vamos ter a eternidade toda para ser castigados. E na verdade não é nem Deus que nos condena, somos nós que nos autocondenamos com as escolhas que fazemos na vida. Se eu escolho viver o ódio em vez do amor, eu estou me afastando de Deus, estou me condenando. Se eu escolho a mentira em vez da verdade, eu estou me autocondenando, estou me afastando de Deus. Se eu escolho o egoísmo ao invés da partilha, eu estou me autocondenando, estou me afastando de Deus. Portanto, nem é Deus que nos condena, somos nós, com as escolhas que fazemos. Dito isto, eu gostaria de encerrar essa homilia com uma outra coisa que essa leitura nos desperta. Zacarias não conseguiu perceber a ação de Deus, a ação amorosa de Deus. Duvidou da ação de Deus, não percebeu Deus agindo na sua vida quando o anjo Gabriel foi anunciar que Isabel seria, sim, mãe de João Batista, que Isabel conceberia, que a mulher estéril seria capaz de conceber. Quer dizer, Zacarias não conseguiu acolher o dom de Deus, não conseguiu enxergar o dom de Deus. E aí, meditando sobre essa leitura, eu pensei comigo, e nós, na nossa vida, no dia a dia, nós conseguimos reconhecer os sinais de Deus na nossa vida? Nós conseguimos perceber a ação de Deus na nossa vida? Nós conseguimos perceber a bênção de Deus no nosso meio? Nós conseguimos perceber Deus que no dia a dia vem ao nosso encontro? Me lembrei daquele que inspirou São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina é filho de São Francisco de Assis, ou seja, é um filho espiritual, é filho dessa espiritualidade franciscana, se encantou com o carisma franciscano. E lembrando de São Francisco, nós temos o Cânticos das Criaturas. São Francisco, ele consegue perceber em toda a criação a ação amorosa de Deus. E daí, quando ele percebe a ação amorosa de Deus ao seu redor, brota do coração de Francisco uma grande gratidão, um louvor, uma atitude positiva. Por isso ele compõe o Cânticos das Criaturas, dizendo: bendito seja o Senhor Deus pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Vento, pelo irmão ar, pelo irmão fogo, pela irmã água. Ou seja, ele percebe em tudo ao seu redor a obra de criação do amor de Deus que nos beneficia. Aí eu te pergunto novamente, nós conseguimos reconhecer os sinais de Deus na nossa vida? Às vezes tem tanta coisa que é sinal, que é amor de Deus se manifestando, nós não percebemos, porque nós até banalizamos, nós achamos que é coisa comum e não é. O ar que respiramos, amor de Deus por nós. A água que mata a nossa sede, amor de Deus por nós. A natureza que produz o alimento para o nosso sustento, amor de Deus por nós. Ah, Frei, mas se alguém passar fome, aí já é desigualdade promovida pelo homem, não é Deus. O sol que brilha lá fora, que nos enche de vitamina D, que enriquece a natureza, que ajuda os campos a produzir, enfim, o sol, amor de Deus por nós. Cada chuva que cai, que irriga a terra, amor de Deus por nós. O dom da inteligência que nós temos,
Deus nos capacitou com o dom de sermos inteligentes, racionais. É dom de Deus por nós. Portanto, se você for olhar, nós estamos cercados de dons, de graças, de bênçãos de Deus que acontecem a cada segundo da nossa vida. Zacarias não percebeu a ação de Deus, às vezes nós não percebemos. E a exemplo de São Francisco, percebendo a ação de Deus, tomemos essa atitude do louvor. E o louvor nos liberta. O louvor nos tira de uma atitude negativa, pessimista. O louvor cura. O louvor ajuda a sermos pessoas positivas que procuram, ao invés de se colocar para baixo, reclamando, se lamentando. Porque, olha, reclamação, lamentação não resolve nada. Nós não vamos a lugar nenhum quando nos revoltamos ou reclamamos da vida ou nos lamentamos. Por mais que você tenha razão para reclamar e se lamentar. Eu não estou dizendo que você não tenha razão, não. Porque você pode dizer assim, Frei, só fala isso porque você não conhece a minha vida. Você não conhece os abacaxi e os pepinos que eu tenho que descascar. As coisas que já passei, realmente não conheço. Mas eu posso dizer para você o seguinte, se reclamar dessas coisas não vai resolver. Se lamentar delas também não vai resolver. Alimentar uma atitude negativa, pessimista também não vai resolver. Se revoltar por causa das coisas negativas também não vai resolver, só piora. Porque você vai ruminando mais coisa negativa dentro de você, isso vai te fazendo mal, vai te adoecendo. Então, é preciso ter a atitude do louvor, do reconhecer as pequenas coisas que Deus coloca ao nosso redor, as graças do dia a dia que nós recebemos, os pequenos milagres da criação de Deus, e louvar e agradecer como São Francisco de Assis. Ele percebe o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento, o irmão Fogo, a irmã Água, e louva a Deus por esses dons da criação, que são sinais do amor de Deus. Então, quando nós percebemos a ação de Deus nas coisas do dia a dia da nossa vida, como providência do seu amor, como dom gratuito, deve brotar daí um louvor, um coração agradecido, que procura sempre sair da atitude pessimista e louvar. E é o que nos diz o Salmo de hoje. Você prestou atenção? Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Então, que as nossas bocas se encham de louvor para cantar a glória do Senhor, mesmo quando você estiver desanimado, desanimada, mesmo quando você estiver triste, louva. Reconhece que você já é um abençoado, uma abençoada, porque a graça de Deus o tempo inteiro é derramada na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.